Sabe, a história que a gente conhece é feita de momentos, momentos decisivos. Mas e se um desses momentos tivesse sido só um pouquinho diferente? Hoje, a gente vai mergulhar numa história que nunca aconteceu, mas que poderia ter reescrito o nosso mundo. Tudo por causa de uma única decisão, um único atraso que mudou o destino de nações inteiras. A grande pergunta aqui é poderosa. Na nossa realidade, em dezembro de 1807, a corte portuguesa conseguiu fugir para o Brasil, escapando por um triz das tropas de Napoleão. Mas, e se eles não tivessem conseguido? E se o navio não tivesse partido a tempo? E se a nossa linha do tempo tivesse se quebrado bem ali, naquele momento? Então, vamos fazer uma viagem. Imagina só, estamos em 2025, mas quando a gente olha ao redor, do Atlântico ao Pacífico, as bandeiras que estão hasteadas não são as que a gente conhece, são as do Império Francês. Um império que nunca caiu em Waterloo, que nunca se desfez. Nesse mundo, as grandes guerras mundiais simplesmente nunca aconteceram. O que existiu foi uma paz imposta por um poder único, inabalável. O francês é a língua que todo mundo fala, de Tóquio a uma Nova York que nem tem esse nome. E Napoleão? Ele não é o tirano derrotado dos livros. Ele é o grande herói dos filmes, sabe? E a Revolução Americana? Vira só uma notinha de rodapé, uma rebeliãozinha esquecida na história. E o Brasil, como fica nessa história? Bom, sem a chegada da corte para manter tudo unido, a nação se despedaçou. O norte virou uma colônia francesa, governada diretamente de Paris. O sul virou um protetorado espanhol, mas leal ao Império Francês. E o centro? O centro virou um caos de pequenas repúblicas e cidades-estado brigando entre si. Uma terra sem pátria. Tá, mas como uma realidade tão diferente assim pôde surgir? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Voltar para aquele único ponto de divergência, um momento que literalmente mudou tudo. Vamos lá, então. De volta ao dia em que um rei caiu. O dia em que a fuga que definiu a história do Brasil que conhecemos simplesmente falhou. Aqui, a velocidade foi tudo. Ou melhor, a falta dela. No comecinho de dezembro de 1807, Napoleão avança com tudo sobre a Península Ibérica. Lá pela metade do mês, a corte tenta embarcar naquela correria toda. Só que nessa nossa história alternativa, eles demoraram demais. As tropas francesas chegam a Lisboa antes dos navios levantarem âncora. E pronto, a família real inteira, com Dom João VI e tudo, é capturada. Imagina a cena. Napoleão, vitorioso em Lisboa, teria declarado o fim de uma era. Com palavras assim, ele não só humilha uma nação inteira, como basicamente decreta a morte da velha Europa, a Europa dos reis. A dinastia de Bragança não foi só derrotada, ela foi apagada da história. Agora vamos ver o que aconteceu com as pessoas, com a família real depois dessa captura. Especialmente com o herdeiro, o jovem príncipe Pedro. O destino deles foi selado ali, e foi trágico. Dom João VI morre preso na sombria fortaleza de Vincennes. A esposa dele, a ambiciosa Carlota Joaquina, é silenciada, mandada a presílio. E o Pedro, o jovem herdeiro de Portugal e do Brasil, ele é levado para a França. Mas não como um prisioneiro qualquer. Ele é levado como um projeto. E é aqui que a história vira de cabeça para baixo. A tal da reeducação. O Pedro é criado em Paris, cercado não pela nobreza portuguesa, mas por generais e professores franceses. Ele cresce aprendendo a admirar Napoleão, a acreditar que o império é o futuro e a ver a própria família como uma coisa fraca do passado. E a transformação, claro, se completa. O herdeiro da dinastia de Bragança se torna o garoto propaganda perfeito da nova ordem. Ele adota o sobrenome Bonaparte e anos mais tarde é enviado para governar aquele protetorado no sul do Brasil. Mas não como um rei português, e sim como o protetor imperial Pedro Bonaparte I, um servo leal do império. Com Portugal e Espanha no bolso e suas colônias ou no caos ou sob controle, o poder de Napoleão se tornou absoluto. Daí para frente, construir um império global que durasse para sempre era só uma questão de tempo. 231 anos. Pare e pense um pouco nesse número. De 1807 até 2025. É um governo imperial sem interrupção, moldando gerações, culturas, a própria ideia de como o mundo funciona. Sem grandes revoluções, sem guerras mundiais, só estabilidade, sufocante, do império.
E o resultado disso, hoje, em 2025, é um domínio, olha, é quase total. 70% do poder global está direto na mão do Império Franco-Europeu, outros 20% são de protetorados aliados, como o sul do Brasil, e só uma fatiazinha de 10% do mundo continua como território não alinhado, mas são lugares isolados, sem influência nenhuma. Mas será que mesmo no mais opressor dos impérios, a esperança ainda consegue sobreviver? Num mundo que parece completamente conquistado, ainda tem espaço para lutar? E a resposta é sim! Lá no fundo das florestas desse Brasil fragmentado e no meio das favelas superpovoadas, uma pequena chama de liberdade nunca se apagou de verdade. Pequenos grupos secretos começam a se formar, e eles se chamam de Filhos da Coroa, um nome que resgata um passado que quase ninguém mais se lembra. É uma luta de Davi contra Golias, né? Pensa só no contraste. De um lado, o império, domínio global, tecnologia de ponta, um mundo que funciona, que é próspero, mas que não tem alma. Do outro lado, os filhos da coroa, operando em segredo, com uma bandeira antiga e rasgada como símbolo, e um sonho que parece impossível, a liberdade e a união da sua terra. E isso tudo nos leva a uma última pergunta. Depois de 231 anos de domínio, no mundo que só conheceu o império, uma revolução ainda é possível? O que acontece quando um povo que foi ensinado a esquecer quem é, de repente, começa a se lembrar? Talvez, nesse 2025 alternativo, a verdadeira história da liberdade esteja só começando.